Oi, gente. Continuamos então, gente, no pré-modernismo. Vocês não aguentam mais ouvir a professora falar no pré-modernismo. Mas como eu já justifiquei para vocês, né, várias vezes, eu não quis pular lá do simbolismo direto para o modernismo. Já que a gente retrocedeu no simbolismo, então eu quis passar rapidamente de novo pelo pré-modernismo para não ir pulando etapas. Então, no pré-modernismo, num dos últimos vídeos, eu falei para vocês dos poetas, e como lá na primeira série do pré-modernismo eu tinha falado praticamente apenas no Augusto dos Anjos, eu quis acrescentar outros poetas para que vocês, assim, tivessem ideia de que, claro, que não foi só o Augusto dos Anjos o representante do pré-modernismo. Aí eu acrescentei ali os Martins, né? Acrescentei, se não me engano, Leone, acrescentei o Olegário Mariano e não me lembro qual outro eu acrescentei. Sei que eu acrescentei mais 3 ou 4 poetas que estão lá no vídeo sobre a poesia. Aqui na parte da ficção, a gente lembra lá da primeira série sobre o pré-modernismo, que a ficção do pré-modernismo se dividiu em 2 partes. Se dividiu na ambiência urbana e se dividiu, sobretudo, na ambiência rural e do interior. Então, na ambiência urbana, como a gente viu lá na primeira série sobre o pré-modernismo, a gente tem principalmente o Lima Barreto, que fala sobre toda aquela realidade urbana da sociedade carioca do Rio de Janeiro. A gente encontra em alguns livros de história da literatura, crítica literária, também o Graça Aranha classificado como um autor de ambiência urbana, que ele é também, sem dúvida, mas eu também diria que ele é da ambiência rural, interiorana, e sobretudo com o livro Canaã, que ele mostra todo aquele povoamento lá no Espírito Santo, né? Então eu acho, quando o Espírito Santo ainda tinha que ser praticamente desmatado, porque era isso mesmo que eles faziam, né? Desmatavam para conseguir ir repartindo os lotes e conseguindo fazer uma casa, como a gente vê lá em Canaã. Então a gente tem o Lima Barreto como principal representante da ambiência urbana, e depois temos o Graça Aranha, que no meu entendimento se classifica entre um e outra, entre o urbana e o rural e interiorana. E depois temos a regionalista, que é a mesma ambiência do interior. Aí a gente tem o Euclides da Cunha, né? Falando lá das mazelas do interior da Bahia. Nós temos o Monteiro Lobato e Valdomiro da Silveira, falando sobre o caboclo, né? De São Paulo, do interior, o matuto. Nós temos o Simões Lopes Neto, falando sobre o interior do Rio Grande do Sul. E, gente, nós temos também o que eu acrescentei, para acrescentar assim mais um nome, pelo menos, o Alcides Maia, que também foi muito importante para descrever esse nosso ambiente gaúcho, esse nosso ambiente aqui do Rio Grande do Sul. A gente, em geral, quando fala em pré-modernismo, quando fala em interior do Rio Grande do Sul, a gente lembra mais do Simões Lopes Neto. Mas a gente também tem que lembrar do Alcides Maia, que também foi um grande representante do pré-modernismo
e um grande representante da descrição do gaúcho do interior do Rio Grande do Sul. Então eu coloquei os nomes aqui só para relembrar, porque todos eles vocês já conhecem, a gente já viu lá na primeira série sobre o pré-modernismo. Então os principais representantes na ficção, porque na poesia eu já passei para vocês, né? Então, na ficção, a gente tem o Lima Barreto, Ambiência Urbana, e depois Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Graça Aranha, Valdomiro da Silveira e Simões Lopes Neto, na ambiência do interior, no regionalismo. O Graça Aranha eu classificaria nos dois, tanto na ambiência urbana quanto na ambiência regionalista. Até porque eu disse para vocês que em alguns livros a gente encontra ele na ambiência urbana e outros na regionalista. E acrescentei aqui para vocês o Alcides Maia como um escritor regionalista que fala sobre o Rio Grande do Sul. E aqui eu vou chamar a atenção de vocês que o Alcides Maia, ora vocês vão encontrar em um ou outro livro com o Y aqui e aqui um I, ou vocês vão encontrar com dois Is, ou trocado ali, como eu falei para vocês. Mas é o mesmo Alcides Maia, tá? Eu vejo que às vezes críticos literários que se referem ao Alcides Maia, que volta e meia trocam ali o Y para lá e para cá, como aconteceu durante um tempo com um outro nosso gaúcho, o Moacir Scliar. Aconteceu um tempo de colocarem, porque é Moacir com Y e Scliar com I. Também faziam essa troca do Y para um lado e o I para o outro, tá? Mas isso é só uma curiosidade. Não influencia em nada na obra dele, nem do que ele descreve, nem no valor da obra. É só uma curiosidade que eu disse para vocês, porque às vezes quem não está acostumado com aquela rotina de ler sobre a literatura, ler a parte teórica da literatura, né? Livros de teoria da literatura, livros de crítica literária, livros de história da literatura, às vezes vai fazer alguma pesquisa e estranha um pouco, mas é o mesmo Alcides Maia, tá? Então, o que eu acrescentei para vocês hoje em relação à ficção no pré-modernismo foi tão somente o Alcides Maia, tá? Já que a gente já viu uma série sobre pré-modernismo e a gente não vai ficar se estendendo tanto em cada um dos pontos, tá bom? Então, por hoje era isso. Até o próximo vídeo. Obrigada pelos e-mails de vocês, obrigada pelos comentários no nosso canal. E vocês estão notando, tenho certeza, sobretudo aqueles que já receberam, que os livros estão chegando. Aos pouquinhos estão chegando. Como eu disse para vocês, como a gente faz muito sorteio no canal, tem o inscrito top, tem sorteio de book haul, tem aqueles que enviaram Pix e assim por diante. Então é muito livro, eu tenho que ir enviando aos pouquinhos, né? Porque o correio tá muito caro, porque graças a Deus nosso grupo tem livros de qualidade, então a gente vai indo aos pouquinhos enviando, tá? Muito obrigada pela participação de vocês, pelos e-mails carinhosos, pelos comentários carinhosos, pelos piques de apoio ao canal. Lembrando que é no máximo R$5, o canal não tem fins lucrativos, tá? E já ajuda muito para as despesas de correio, viu? Muito obrigada. Então, tchau e até o próximo vídeo.